Olá, galera, tudo bem? Olha eu de novo. Vamos continuar com a atividade. Hoje foi meio corrido aqui, então eu tô atrasada no envio do vídeo, tá? Tá meio atarefado aqui hoje, mas tudo bem, eu adoro assim. A gente vai dar sequência na atividade que a gente começou ontem, tá bom? Eu quis dividir porque tem as atividades da Priscila e tem a atividade da Márcia. Então, para não ficar sobrecarregado, eu quis fazer com menos pressa, tá bom? Então, hoje a gente vai pegar essa atividade aqui, ó. Ok? E aí tá escrito assim, ó, cubra a silhueta do nosso corpo. A ideia dessa atividade é fazer com que vocês se reconheçam. A gente não vai falar de sexo, a gente vai falar nada disso. A gente vai falar sobre o corpo. O meu corpo, o seu corpo, o respeito que a gente tem que ter com ele, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber quem conseguiu fazer a atividade de ontem, que eu mandei o vídeo. Conseguiram fazer? E depois que fizeram, lembrou que não tinha escovado o dente, né? Tem que escovar o dente. Se comer doce, tem que escovar o dente. Doce, não gosto de doce. Ah, vocês já sabem, né? Tem que escovar o dente depois das refeições, quando acorda, quando vai dormir. Se comer doce, tem que escovar mesmo, porque doce faz super mal pros dentes. Se comer demais, tá, gente? Não quer dizer que não tem que comer doce. Pode comer doce. Mas não precisa exagerar. Na verdade, a gente não precisa exagerar com nada. Porque a gente tem à disposição, né? Então a gente não precisa exagerar. Que mais que eu preciso lembrar de ontem? Meu Deus! Aí vocês viram a unha, viu que a unha tava grande e quis cortar. Legal! E o cabelo, como é que tá? Tem que estar limpo. O meu hoje tá preso, ó, porque eu já corri tanto. Fiz um monte de ligação. Obrigada, família, pelo retorno. Eu ainda estou aguardando. Tem muita gente que ainda não me deu retorno, mas a gente está conseguindo falar com algumas. Obrigada. Vamos lá? Quando a gente fala do corpo, a gente imagina o corpo do outro, porque é o corpo que a gente vê, né? Mas a gente não vai falar do corpo do outro. A gente vai falar do nosso corpo. Aí nessa imagem, a gente tem aqui, ó, só um pontilhado. Porque essa é a forma de todos os corpos, exceto quem tem alguma deficiência por amputação, tá? E aí quem teve que fazer alguma amputação, que é quando tem algum problema na perna que precisa cortar por alguma razão, um acidente, essas coisas, aí é diferente, mas todos somos iguais, tá certo? E aí a gente vai pensar no nosso corpo. Você que tá aí sentado, bonitinho, assistindo a Pro, vai pensar como que é o seu corpo. Quem tiver um espelho grande, vai fazer em frente ao espelho. Vai olhar no espelho e vai ver como que é o seu corpo. Aí, meninos, tem cabelo curto. Tô pensando nos nossos meninos, tá? Porque eu sei que tem cabelo curto. Ninguém tem cabelo comprido no nosso grupo. Mas tem meninos que tem cabelo comprido. Então, a gente tem cabelo curto, menina tem cabelo comprido e cabelo curto. Do nosso grupo, lembra quem tinha cabelo curtinho? Das meninas? A Priscila tinha cabelo... A Priscila não tá mais de cabelo curto não, gente. A Priscila já tá com cabelo comprido, tá tudo cacheadinho, tá mó bonita. Então a gente tem cabelos. Aí o rosto, ó. O que a gente tem no rosto? Por exemplo, se eu fosse me desenhar, ó, eu tô com fone, mas eu não tô ouvindo nada. É só por causa do barulho que eu gosto de levar o fone. Aí eu fico com fechadinho. E aí, se eu fosse me desenhar, ó, o que eu ia ter que pôr no meu rosto? Se eu fosse fazer o meu rosto sorrindo, se eu fosse ficar séria, porque eu sou muito séria. E eu tenho acessório, ó. Eu uso o meu ajudante visual, porque eu não enxergo sem ele. Então, eu preciso do acessório óculos, certo? Então, quando eu for me desenhar, se eu fosse me desenhar, eu teria que pôr meus óculos, porque eu estou falando do meu corpo. Olha meu cabelo. Eu poderia fazer meu cabelo comprido
preso ou solto. Eu tenho brincos, eu tenho 2 furinhos na orelha. Hoje eu esqueci de pôr um outro brinco, porque eu dormi, ele me incomodou, eu tirei, esqueci de pôr. E vim trabalhar sem brinco, mas tudo bem. E aí você vai fazer o seu rostinho. E aí aqui, ó, na parte do corpo, é com você também. Meninas têm seios, menino tem peito, tá? Essa parte aqui, ó, do homem é o colo. Todo mundo tem colo. Aí as meninas têm seios, os meninos têm peito. A gente não vai ficar focando com intenção, nem com como que fala? Ai, tem uma palavra que ela me fugiu agora. Com malícia. Não. A gente tá falando do nosso corpo. E aí você vai desenhar o seu corpo. Não há necessidade porque depois a gente vai cobrir esse corpo. Como? Com a cartolina grande que eu enviei. Que a gente vai fazer só depois, tá? E aí vocês vão fazer o corpo de vocês. Certo? Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem que respeitar o nosso corpo. E quando a gente respeita o nosso corpo, a gente respeita o corpo do outro. Lembra que a gente fez terapia com o Renan e com a Jéssica e a gente falou disso? Que a gente não pode tocar no corpo do outro. Lembra, galera? Eu lembro, porque o Renan fez isso em terapia com a Jéssica. A gente falou sobre o toque. Não podemos tocar no corpo do outro. A gente tem que respeitar o corpo alheio, certo? E quando a gente fala em respeitar o corpo alheio, a gente só tem a ganhar. Porque aí a gente não corre nenhum risco e a gente respeita. O importante é respeitar o corpo alheio, independente de como ele é. Tem gente que é gordinho, tem gente que é magrinho, porque tem gente que gosta de pôr apelido. Apelido não é legal. Quando a gente tá contando uma piada e os dois ri, é uma brincadeira. Mas às vezes a pessoa que ri tá rindo só porque tá ali, mas tá sofrendo. Então a gente tem que respeitar o corpo alheio. Quando a gente fala em respeitar o corpo alheio, a gente também lembra da coisa do abuso sexual, certo? A gente tem que aprender a respeitar. E a gente tem que aprender a dizer não. Se alguém tocar no seu corpo, você diz: não, respeita o meu corpo. Eu vou contar pra minha mãe, eu vou contar pro meu pai, eu vou contar pro meu tio, vou contar pra minha professora, tá bom? Porque quando a gente respeita, o outro é obrigado a nos respeitar também, certo? Entendeu essa parte? Ah, vocês são demais. E aí, aqui, ó, na segunda parte, tá vendo? Tá perguntando, tá dizendo assim, ó, pinte o que você é. Você é menino ou menina? Tá vendo aqui? A gente não vai discutir a questão, opção sexual também, tá? Quando a gente tá perguntando se você é menino ou se é menina, é engraçado quando a gente tava aqui, vocês riam, né? Quando o colega falava, fazendo palhaçada. A gente perguntava pra um e falava, eu sou menina. A gente perguntava pra menina e falava, eu sou menino. Que a gente fazia graça. Independente de opção sexual, a gente tem o mesmo corpo, tá ok? Aí a opção, o interesse pelo outro afetivamente é diferente. A gente não tá aqui discutindo isso. A gente respeita, cada um é livre pra escolha do que acha que tem que escolher pro seu interesse. A discussão jamais será essa. Igual quando eu pedi oração pra Mary, eu falava da religião. Que a gente nunca discutiria religião, que nós falaríamos sobre fé, sobre acreditar em Jesus. Inclusive, é legal de falar da Mary, porque eu lembrei, a Mary precisa de oração, a Mary não tá bem, tá? Continue aí orando por ela. Ok? Então, olha só, finalizamos a folha. Vocês vão pegar a maior de todas, do desenho, certo? Das meninas, é uma menina. Dos meninos... Uai, cadê meu menino? Cadê meu menino, gente? Meu menino fugiu de mim. Ô, menino, cadê tu? Oxi. Menino, menino. Menino, cadê tu, menino? A do menino é um menino. E aí vocês vão desenhar não, vão pintar, recortar e montar o seu corpo, certo? Ok. E deixa eu falar uma coisa. O José Andrade já mandou aí no grupo o desenho na cartolina. Na cartolina, são duas. Foi enroladinha. 2 cartolinas. Pra quê? Pra gente poder construir você.
Então, o que a gente vai fazer? Eu não mandei, o vídeo, essa imagem tá na minha casa que eu fiz com a Valentina. Então, como o Júnior já fez e já mandou, eu só vou comentar e vocês continuam em casa, tá bom? Vocês vão, primeiro de tudo, emendar as duas cartolinas. Então, você vai pegar uma cartolina e vai colar na outra, ela vai ficar bem comprida. Fez isso? Você vai deitar sobre a cartolina. Alguém da sua casa vai te contornar, vai fazer o desenho do seu corpo, tá? E aí, a gente vai falar disso depois. Por quê? Porque a gente vai trabalhar os órgãos dos sentidos, os 5 órgãos dos sentidos. Depois que vocês fizerem o desenho, o perfil de vocês, que é só o contorno, aí vocês vão colocar na cartolina o seu corpo. Você vai desenhar tudo, inclusive uma roupa, tá bom? Ok? Tudo bem? Certo? Beijo, beijo, beijo. Certo? Eu vou dar sequência aqui nas ligações. Quem tiver dúvida, me manda mensagem que eu vou explicar. Essa semana a atividade é comigo. Semana que vem é a semana da Márcia ou da Priscila. Eu não me recordo. As duas, uma das duas mandarão atividade. Na semana que era do professor Marcos, porque a gente organizou por semana. Na semana que seria do Pro Marcos, eu vou tentar usar. A gente vai tentar usar, tá bom? Pessoal, beijo. Até mais. Eu vou falar agora com as famílias que eu estou entrando em contato. E a gente vai continuar se falando. Algumas pessoas têm atividades diferentes. Babei. Diferentes dentro do saquinho. Diferente como? Não é o que está grampeado. O que está grampeado é para manter grampeado. Ops. Certo? Ó. O que foi grampeado escrito outubro é para ficar. Tem que esperar, tá? Que eu vou falar só em outubro. Porque a gente vai dar sequência. Não precisa ter pressa nem nada. Eu já mandei um vídeo anterior falando sobre a estrela. Eu gostei porque o feedback da Dona Rose foi super positivo pra mim. O amigo de vocês estava nervoso, agitado, e ele conseguiu fazer. E na segunda tentativa ela percebeu que ele já estava bem tranquilo. Então, ó, funciona a ideia da Pro. Beijo, gente. Eu tô com saudade de vocês. Olha aí o descabelado. Jesus amado. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Ai.